Companheiros e companheiras, nos últimos dias, com o apagão generalizado que teve em São Paulo e região, 24 municípios aqui em torno de São Paulo, a área de concessão da Enel, mais um pedaço enorme da área de concessão da EDP, da CPFL e trechos da Electro, muitos assuntos foram levantados na mídia, muitos temas foram levantados nas redes sociais e por isso eu estou passando aqui para falar a verdade para os trabalhadores e trabalhadoras e para a população que utiliza energia elétrica. É importante vocês ficarem até o final desse vídeo para entender o que aconteceu de fato. Bem, não podemos falar do problema que a gente vive hoje sem falar do ontem. Esse processo de degradação da rede elétrica de distribuição aqui da base da Eletropolo Metropolitana de Cidade de São Paulo, assim como de todas as distribuidoras do país, iniciou-se na privatização. Aqui em especial, em 1998, foi o ano em que foi privatizada a Eletropolo. O governador, o então governador Mário Covas, tomou a decisão de entregar para a iniciativa privada o controle da concessão dessa empresa que até então era pública. Tem algumas versões do porquê que ele tomou essa decisão. E essa semana, participando de uma entrevista com o Luiz Nassif, dividi tela com o Paulo Feldman e fiquei estupefato com o que ouvi. O Paulo Feldman me disse, e disse a todos que assistiam o vídeo, que o governador Mário Covas recebeu um estrangeiro, salvo engano meu, em inglês, que trouxe um vídeo. E nesse vídeo vendia o peixe, de que lá na Europa o consumidor apertava um botão e escolhia qual era a concessionária que lhe venderia energia. Verdadeiro fake news na época. Mas ele abraçou aquilo como verdade, gostou do que foi apresentado e começou um grande trabalho na busca da privatização de uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa pública que atendia com qualidade, excelência e com preço módico. A tarifa era baixa e a qualidade era alta. Só que para justificar a venda da Eletropolo e para conseguir vender aquele monstro de empresa, foi tomada uma decisão de dividir, cindir a empresa. E aí, segundo Paulo Feldman, ele disse que ele foi enganado, o governador Mário Covas foi enganado e ele citou o Zimmermann, Davi Zimmermann, ou Zimmerstein, algo assim, que estava na sala. Uma outra versão, vou falar menos dramática, mais sensata desse episódio, eu ouvi do próprio vice-presidente da República, do Alckmin, que disse que o governador era contra a privatização, sim, mas ao assumir o governo do estado de São Paulo e perceber que os cofres estavam combalidos, ele tinha que pagar os servidores públicos, não tinha recurso para manter e honrar as dívidas do estado naquele período, ele foi buscar junto a Fernando Henrique, que estava no governo federal, empréstimos, possibilidade de empréstimo para o estado de São Paulo. Havia possibilidade de empréstimo, mas a taxa de juros variava de acordo com o que fosse feito em troca daquele empréstimo. E para o juro baixar, o FMI pedia que fosse feita a privatização de setores essenciais, como o setor elétrico, saneamento, telefonia e tudo mais. Ele, por conta da deficiência financeira do Estado, topou, traiu os eletricitários e topou privatizar. Eu prefiro ficar com essa versão, mas a versão assustadora que o Paulo Feldman colocou para nós essa semana, cabe uma visita, porque ele não mentiu, eu tenho certeza disso. Mas é algo muito drástico. Um governador tomou uma decisão em cima de um fake news. Muito triste. E aí, para privatizar foi feita a cisão, a divisão da empresa. A Eletropolo foi dividida em 4 partes. O pedaço restante dela, que ainda existe, não privatizada, a EMAI, que o governador, na sua obsessão de privatização, pretende vendê-la agora, está em processo de discussão da privatização da EMAI. O pedaço que a gente conhece como Eletropolo Metropolitana de Cidade de São Paulo S.A. é a atual Enel São Paulo quem controla. Um trecho à época, que era a transmissão da empresa de energia, foi transformado em EPTE, uma empresa transmissora que passou a fundir o patrimônio da CETEP, atual CETEP. Teve a fusão da EPTE com a CETEP, os ativos se fundiram. E a EBE, que é a Bandeirantes de Energia, atualmente EDP, que atua na região do Vale do Paraíba. Foi cindida, dividida a empresa para conseguir vender os blocos. A empresa era muito grande, uma empresa magnânima e muito boa para a população.
Mas foi vendido Peixe, que era uma empresa privada, que não dava lucro, que tinha cabide de emprego, que era ruim para a população, e que se vendesse ia baixar a tarifa e aumentar a qualidade. E o povo comprou essa lereia. Foi feita a privatização. Quem arrematou a empresa na Bacia das Almas, a preço módico, baratíssimo. A empresa valia 10 vezes o valor que foi vendido à época. A gente tem um processo relativo a isso ainda em andamento, mas ninguém julga. Foi a CSN, foi um consórcio. CSN, AES, EDF e VBC, Votorantim, Bradesco, Camargo Corrêa. Esse consórcio adquiriu a empresa e administrou até 2002, quando num acordo entre os acionistas da época, permaneceu também como acionista o governo federal. Permaneceu nesse período o governo federal também como acionista. Mas a empresa que controlava, em acordo de acionista, era esse grupo. Em 2002, a AES permaneceu como controladora, e numa negociação a EDF foi ficar com a Light no Rio, a VBC fez outros acordos políticos entre elas e assumiu outros ativos no Brasil, e assim se dividiu e a AES ficou com o controle da empresa de 2002 até 2018. Em 2018 foi entregue a concessão para a Enel, faltando pouco para o fim da concessão. Ou seja, 2018, 10 anos para findar a concessão. Eram 30 anos de concessão, de 98 a 2028. E assim se deu a privatização da empresa, prometendo para a população algo que a gente sabe que não foi entregue. Privatização só é bom para o patrão. Se somar os dividendos que foram emitidos para Estados Unidos, para a França, para a Itália, o dinheiro que saiu de dividendos e aportado para os seus controladores, dá muito, muito, muito mais do que foi pago pela empresa. Ou seja, a população teve aumento na conta de energia, na verdade, posso afirmar aqui, 245% acima do IPCA de 98 até então. Um absurdo de aumento de energia, a qualidade, tá aí os efeitos na rede para dizer o que está acontecendo. Não precisa de grandes provas para comprovar o que eu estou dizendo. Pessoal, a gente tem que falar das responsabilidades. E aí eu quero falar aqui para vocês sobre exatamente a responsabilidade da Enel. E juntamente com a responsabilidade da Enel, eu quero falar da conivência da ANEEL. Para privatizar, quando a gente defendia que não deveria ser privatizado, fizemos todo o confronto contra a privatização, para comprovar que era possível a privatização, criaram uma agência reguladora. E o que nos prometeram? Para a sociedade, para os sindicatos, para todo mundo. Que essa agência regulatória controlaria o aumento das tarifas, não permitindo aumentos absurdos, e controlaria a qualidade do serviço para não ser precarizado. Bom, a verdade está aí, na prática, contra fatos não há argumentos. Está aí para todo mundo ver. A tarifa aumentou 245% acima do IPCA, que era o praticado de aumento ano a ano. Aumentava a inflação anualmente, a conta de luz. Aumentou 245% acima do IPCA. E a qualidade, negligência total, destrutivo, precarizante. A rede está totalmente danificada. Precisa de reparos urgentes, de investimentos pesados na infraestrutura, senão teremos problemas futuros muito grandes. Qual a responsabilidade da Enel nisso? Ah, Chicão, então a Enel não está cumprindo o papel dela? Não, está cumprindo sim. Se você pegar a meta que a ANEEL, por isso que eu coloco da conivência da ANEEL, a meta que a ANEEL coloca para Eletropaulo está sendo cumprida. A meta de DEC e FEC está sendo cumprida. Se pegar os indicadores técnicos da empresa, está cumprindo as exigências da ANEEL. Se pegar a legislação vigente, a concessão está sendo cumprida, exceto na retirada de patrocínio dos nossos aposentados, que isso fere a carta de concessão. E o sindicato já mandou uma carta para a ANEEL pedindo para cassar a concessão da Enel referente a essa matéria. E pasmem, a ANEEL mandou uma resposta, um pedido para a Enel entrar em contato com o sindicato. Essa foi a ação da ANEEL, em vez de efetivamente cumprir o seu papel de órgão fiscalizador e de manutenção do contrato de concessão da empresa que prevê isso lá. Esse é um dos pontos. Referente à qualidade da rede elétrica, não tem fiscais para fazer a fiscalização efetiva da rede elétrica. E quando você aperta e fala que não tem fiscalização, eles falam, tem, inclusive tem contrato com a Arcesp, com a agência de São Paulo, aqui, reguladora do setor aqui em São Paulo. Na verdade, a Arcesp é
de água e gás. E fez um contrato, um convênio com a ANEEL para auxílio técnico. Tem essa resposta por escrito da Arcesp, quando cobrei da Arcesp uma posição referente à retirada de patrocínio dos nossos aposentados. Ela não tem nenhum controle sobre a carta, o contrato de concessão da empresa, da Eletropaulo. Portanto, é para inglês ver também esse convênio com a Arcesp. É só para ter desculpas na hora que o trabalho dela não é feito e eles colocam que tem inclusive convênios para ampliar a atividade. Ora, não tem fiscal e o contrato de ampliação não melhora em nada a fiscalização. Ou seja, engolem o que as empresas passam para elas. Os dados que são fornecidos para a população são processados e entregues pelas empresas para a ANEEL. A ANEEL meramente manda um fiscal lá dentro para checar dentro dos sistemas da empresa e dar uma olhada no que está acontecendo e ratificar os dados apresentados pelas empresas. Lamentavelmente, é essa forma que tratam a sua conta e a qualidade da sua energia. Lamentavelmente. Tem que mudar o modelo é falido desde a privatização. Lá atrás, já vinha ocorrendo mudanças cruciais. Agora, no dia 5, pegou fogo num carro. Por quê? O cabo partido, foi religado a religadora automática e o sistema, a proteção não atuou. Ficou pegando fogo primário no chão e pegou fogo no veículo. Graças a Deus não tinha ninguém dentro. Muitos acidentes como esse vêm acontecendo. Eu estou dando esse exemplo, mas muitos vêm acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Não na Enel, no período da AES mudaram a graduação dos níveis de proteção, tanto de elo fusível, como de relé de proteção na subestação, como dos religadores automáticos. Mudaram o nível de proteção. Então, por exemplo, o relé diferencial, que mede a diferença entre as fases da subestação, que no passado, se tivesse uma diferença de 60 amperes entre fases, já desligava o circuito, qualquer coisa que tocasse na rede desligava o circuito era sensível a problemas, mudaram para até 200 amperes entre fases. Então, quando cai um cabo no chão, ele não interpreta como um curto-circuito, como um problema na rede, interpreta como carga e fica faiscando e pode matar um cidadão, um transeunte, por conta dessa negligência, que na verdade foi aceito também pela ANEEL, essas mudanças, no sistema de proteção e manobra da empresa. Isso foi feito para evitar custo de poda de árvore, porque quando toca a árvore não tem que podar, fica ligado o circuito, quando é transitório, para evitar trocas de cruzeta, para evitar trocas de isolador e coisas mais. Tudo isso para aumentar a lucratividade das empresas. Então foi feito vários processos para aumentar a lucratividade da empresa e todas que passaram controlando levaram o seu quinhão do resultado da empresa. Aí chegou a Enel também está levando o seu quinhão. E aí o que fizeram, e esse é o ponto que eu quero frisar, não é exclusividade da Enel, mas que traz esse problema. No passado, lá, quando eu trabalhava na rede elétrica, como eletricista, você chegava em qualquer seção da Eletropaulo, você tinha lá 15 caminhões de manutenção preventiva, cada caminhão equipes aí de 6 homens, 5 homens, até 8 homens, para fazer atividade de manutenção preventiva, e dentro dessa seção tinha 2 caminhões de emergência, para atender, socorrer quando partia um cabo na rua, abrir uma estação, a ocorrência do dia a dia de emergência. Só que era preventiva a manutenção, então os técnicos corriam os circuitos, levantavam os problemas, e cotidianamente as equipes de manutenção substituíam cruzetas, substituíam isoladores, substituíam transformadores, redimensionava condutores, trocava condutores na rua, fazia o trabalho que tem que ser feito. Tinha um cabo bambo na rua, que com vento faz os cabos baterem no outro quando o cabo tá bambo, ia lá uma equipe e reesticava aquele cabo. Quando passava uma rota telefônica, os técnicos iam lá, porque na hora que estava puxando os cabos telefônicos, às vezes puxava um pouquinho o poste e afrouxava, não ficava esses varais que a gente vê na rua hoje, no primário, que quando bate o vento toca os cabos. Tudo isso que eu tô falando é o que está causando desligamento na rede e problemas no dia a dia. E tinha equipes preparadas para isso, tecnicamente viáveis, preparados, que faziam a manutenção preventiva. E raramente tinha uma corretiva para fazer, que poucas equipes resolviam. Quando entrou o setor privado na corrida, e a Enel não é diferente disso, optou em diminuir as equipes preventivas, então aquele monte de caminhão saiu, entrou lá 20 caminhões de emergência, com duplas de homem dentro. Então eu tinha lá 5 homens por carro, você faz vezes 12 aí dá 60, você coloca 20 carros com 2 dá 40. Economizou em mão de obra, por isso que começa a reduzir quadro, e opta em não fazer o preventivo. Quando der um problema na rede, manda uma equipe rapidamente resolver. Ora bolas, isso daí ainda não estava atendendo a questão técnica do DEC-FEC, que é a meta da ANEEL. O que as empresas fizeram? Ora, para aumentar a tarifa, tá claro que se eu trocar uma cruzeta e botar outra, isso é OPEX. Se eu tirar um isolador e botar outro, isso é um investimento, mas é OPEX, não entra na tarifa. Ah, mas e se eu colocar um religador automático aqui, que custa muito caro,
e isolar o problema. Na hora que eu jogar esse religador automático lá para a ANEEL, ela vai entender que eu investi um recurso extra e isso vai entrar na tarifa de energia. Mas melhorou a qualidade da rede? Não. O problema persiste. Só que a empresa isola o problema e, portanto, na média, ela acaba atingindo o DEC e o FEC. Ela reduz o dano, controla o dano, manda aquela equipe de emergência que ela aumentou ir lá resolver pontualmente e não faz o investimento em ópticas, não tira dinheiro do bolso para trocar as cruzetas, trocar isolador, trocar transformador, trocar cabo, reesticar, podar árvore, que é o trabalho efetivo que tem que ser feito por uma empresa distribuidora de energia elétrica. Esse é o ponto. As empresas estão jogando com a regra do jogo, aumentando a tarifa e precarizando a qualidade, mas ainda assim atendendo às metas da ANEEL. Então a ANEEL é conivente e a Enel é a responsável pelo problema que está existindo. Tem que ser responsabilizada, tem que ser penalizada de forma pesada, tem que ser multa bilionária, não é milionária, é bilionária, porque os dividendos que vão para fora chega a monta de bilhões. Então uma multa aí de $500 milhão não é nenhum exagero para o que aconteceu aqui em São Paulo. E outra coisa, a ANEEL fecha o olho e fica olhando só DEC/FEC, tem o DIC/FIC, que existe compensações por estourar DIC/FIC, que é a duração e frequência de ausência de energia por consumidor. Então você que foi prejudicado pela falta de energia elétrica, procure seus direitos. Veja o tempo que você ficou e procure o cálculo do seu DIC/FIC e cobre da empresa o seu ressarcimento. Se todos fizerem isso, ela vai ter que pagar para a população um alto custo e vai aprender com isso. Tem que doer no bolso. Esses empresários, especuladores internacionais só sentem quando dói no bolso. Não tem sensibilidade com o social, com esse tipo de coisa. É no bolso que eles sentem. A parte mais sensível deles é o bolso. Temos que atingir ele utilizando DIC/FIC. E a ANEEL, se fosse de fato uma agência reguladora preocupada com a população brasileira, usaria a inteligência artificial que nós temos hoje aí, os ERPs que tem dentro das empresas, para automaticamente, quando desligar um disjuntor, desligar uma base fusível, um religador automático, um seccionalizador automático, uma estação transformadora, lá no sistema está escrito todos os consumidores que estão embaixo daquele equipamento que foi desligado. E automaticamente, utilizando uma inteligência artificial, calcular o DIC/FIC e já jogar na fatura a recompensa da população. Isso tem que ser mudado nos assuntos regulatórios e o ministro de Minas de Energia que nos espere. Ele vai ter que ouvir isso da gente e nós vamos entregar um ofício na mão dele com essa proposta, porque nós vamos entrar com ação contra agentes públicos se não tomarem providência referente ao que está acontecendo. Isso aqui é uma promessa que eu estou fazendo. Nós vamos entrar contra isso. Um ponto importante também da privatização. A Enel tem responsabilidade porque optou em terceirizar a mão de obra. Essa bobagem a AES já fez no passado. Em 2014 teve um cataclisma como esse que nós estamos vivendo e tinha 6.300 empregados aproximadamente na AES. Com o problema que ocorreu com as multas que a Enel aplicou na época, a empresa adotou uma internalização de mão de obra e subiu a mão de obra para 8.050 empregados. Persistiu isso até 2017. Em 2018, com a entrada da Enel, começou a saída de empregados e passou a ter 7.000 quadros de empregados em 2018. 2023, estamos com 3.900. Aí as pessoas falam, mas o que o sindicato fez? Não foi uma saída abrupta. A empresa fez PDVs e PIAs, Programa de Incentivo à Aposentadoria e Demissão Voluntária. As pessoas optando em sair, recebendo valores para essa saída. E por conta disso, não repôs a mão de obra, mas perdeu memória técnica. E os terceirizados que foram colocados para fazer as atividades hoje, para tapar buraco, na verdade, porque não tem a mesma compreensão, a mesma capacidade técnica dos que saíram, não estão dando conta do recado. A verdade é essa. Tem que contratar mais gente, porque com o quadro próprio que tem hoje, a empresa não vai parar de pé. Esse é outro recado importante para a sociedade. Pessoal, e os políticos? Os políticos foram quem tomaram a decisão de privatizar a empresa. Nós já vimos que a privatização não deu certo, mas persiste a obsessão de privatizar empresas públicas. Entregar o patrimônio público para a iniciativa privada, dizendo que o privado é mais eficiente. Está provado que não. O que ocorre são favorecimentos políticos com essa entrega. Haja vista Privataria Tucana, um livro que qualquer um pode pesquisar e ler para entender o que aconteceu na privatização do setor elétrico. Agora vem o Tarcísio, governador de São Paulo, e o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tentar escamotear o problema e tentar justificar a privatização. Tarcísio pela obsessão de privatizar a Sabesp, CPTM, Metrô e EMAI, com essa obsessão privatista,
sem sentido e sem fundamento técnico, fica tentando justificar e dizer que foi o vento, foi a chuva, foi o cataclisma. Não, foi um conjunto de erros ao longo do tempo que chegou nesse momento crítico de caos no setor elétrico paulista e paulistano. Gravíssimo. E o governador tenta tapar o sol com a peneira para justificar a sua gana, sua tara por privatização. É uma vergonha isso. Governador Tarcísio, passa na sua cara óleo de peroba e para de falar bem de privatização, que privatização não funciona. Aumenta a tarifa e diminui qualidade. E água é vida, é saúde, e você quer privatizar a Sabesp. Isso é um perigo para a população de São Paulo. Não podemos aceitar isso, jamais. Um outro ponto, as árvores foram os vilões. Segundo o próprio Tarcísio, ele quer cortar todas as árvores agora, porque ele diz que foi as árvores que tiraram os circuitos fora. Não, as árvores já estão aí há muito tempo. Tem mais de 350 mil árvores próximo das redes elétricas e todo eletricista da Enel sabe disso. É só perguntar, tá, governador? A gente podia te falar isso. E o Ricardo Nunes, preocupado porque a parte de prestação de serviços e zeladoria da cidade de São Paulo é responsabilidade dele. E muitas árvores que nem na rede estavam caíram sobre a rede. E aí tentam falar que a Enel tem culpa nisso, culpa naquilo, empurrar o BO para o alheio para tirar da reta. E falou em enterrar a rede, o prefeito de São Paulo. Prefeito, o custo de enterramento de rede é 12 milhões por quilômetro. A conta chega próximo de meio trilhão para enterrar toda a rede de São Paulo. Então vamos parar de criar cortina de fumaça e factoide para desviar a atenção da população do problema real e vamos investir corretamente. Você falou de utilizar a COSIP, né, da iluminação pública, 200 milhões de excedentes que você tem lá, para enterrar cabo. Não faça essa bobagem. Pega esses 200 milhões e aplique em poda de árvore. Poda de árvore. Vamos cuidar. Coloque os seus botânicos para olhar as árvores de São Paulo que estão podres, para fazer a retirada do que está podre e fazer a poda, não poda drástica, a poda técnica das árvores. A poda técnica dura mais tempo e a árvore escapa da rede. Eu trabalhei com isso no passado, eu posso conversar isso com o senhor se o senhor quiser, estou à disposição. E digo, é possível a convivência da rede elétrica com as árvores, com profissionais técnicos fazendo podas técnicas e aonde a árvore está apodrecida fazer a poda drástica, que é a retirada da árvore. É óbvio que onde está em contato com a rede tem que ter, se tem intervenção na rede, a presença de pessoas técnicos da empresa concessionária para desligar a rede para fazer tal serviço. Porém, não dá para transferir responsabilidade. Teve muito problema causado pela falta de zeladoria no que tange as árvores em São Paulo. Isso, a prefeitura tem responsabilidade, não dá para fugir disso. Mas tem saída. Busque utilizar os recursos que você tem excedente para resolver os problemas. Não vamos inventar a cortina de fumaça para desviar a atenção da população. O enterramento é importante, mas isso deveria ser feito a longo prazo. E não agora de afogadilho tentar achar uma solução mágica que não há. O caminho é manutenção preventiva, fiscalização efetiva e políticos com vontade de fazer de fato e não ficar enganando a população. Estamos juntos na luta e os sindicatos eletricitários de São Paulo veementemente vêm aqui a público dizer: vamos parar de enrolar a população e vamos atender. O maior gosto de um eletricista é quando liga uma chave, liga um disjuntor e escuta a cidade gritando de alegria. Essa é a alegria do eletricitário. Isso é o que nos move. A energia que nos move é a cidade ligada e não a cidade apagada. Estamos juntos na luta.